família Artificial Hearts, estamos aqui de... Espera aí. Boa tarde, família Artificial Hearts. Estamos aqui em Belo Horizonte, diretamente da capital mineira, para um evento muito especial. Eu sou Billy the Yankee e nos siga para mais um episódio do Artificial Hearts. Olá a todos de volta. Então a gente está aqui com os autores de Artificial Hearts e agora o Billy vai entrevistar eles um pouco e falar um pouquinho sobre o processo de criação dos personagens. Boa noite, galera da Prosa CDQ Cast. Tô aqui com meus amigos Lucas e Valdo. Eu tive o prazer de conhecê-los nessa jornada. Muito feliz, né, pela obra. Eu sei que não foi fácil, a gente pode falar um pouco mais disso, né, das horas, né, das revisões que tinha que fazer, de ir atrás, mas eu queria que eles falassem um pouco e até explicasse aí, né, para os nossos seguidores, você que está nos assistindo, que está nos curtindo, no Pro CDQ Cash, que vai assistir isso aqui no Artificial Hearts. Queria que vocês falassem um pouco como é que foi a gente trazer isso para a vida, né? É uma coisa vir com um monte de palavras no roteiro, mas como é que foi esse processo da arte e da criação desse universo do Artificial Hearts? Bom, eu acho que eu posso começar, porque o processo passava do roteiro direto para mim, né? Eu era a primeira leitura do roteiro e eu fui responsável por fazer o que seriam os layouts, né, os storyboards. Então eu tinha que fazer a análise do roteiro e transformar eles num roteiro visual. E passava de mim e ia direto pro Valdo aqui, que teve que lidar com algumas perspectivas malucas aí que eu coloquei na história. Mas da minha parte, o que eu colocava foco, né, e era uma coisa muito importante, era a coerência da narrativa, né? Então o roteiro ele tem uma coerência própria, como que ele é escrito em palavras, né? Então para você traduzir isso, você tem que conhecer como as imagens se comportam em sequência, né? Então é muito importante, eu usei bastante do meu conhecimento de animação, né, das ideias de sequência e as questões cinematográficas para criar essa narrativa. Quais foram algumas das suas influências ou a pegada assim que você adotou, que você achou legal? Olha, eu acho que, assim, é muito do mangá mesmo, né? Porque como era um projeto de mangá mesmo, tem alguns quadrinhos que eu peguei umas composições de JoJo Bizarre Adventure, que eu gosto bastante. Sim. Tem um quadro em específico que é uma referência direta, e um pouco de One Piece, que eu gosto bastante das composições do Oda e eu acho que é uma forma de narrativa muito legal. E Valdo, conte pra nós um pouco. Agora, né, você tem o storyboard que o Lucas fez, e como é que agora esse terceiro estágio agora, que a gente tá levando isso pra colocar carne, né, carne e osso.
Quer dizer, o Lucas é o osso, né? Você agora é a carne. Como é que é esse processo? Bom, Como é que foi tua experiência com isso? Bom, na verdade, eu já tenho bastante experiência com quadrinho, né? Uhum. Eu sou ilustrador, quadrinista e eu sou professor também, né? E quando o Lucas entrou na equipe para poder fazer o storyboard, me facilitou, acho que 50% do trabalho. Porque uma das coisas que é muito difícil, né? Que a gente é colocar na imaginação e plasmar no papel aquilo que está escrito. Então, quando já vem um storyboard bem organizado, como o que o Lucas fez, né, eu só precisava me preocupar mesmo com o acabamento, ou seja, como você colocou aí, com a carne, né, do desenho. Então, eu me foquei principalmente na estética, né, de desenvolvimento e aperfeiçoamento ali de poses, de perspectiva, né, porque o Lucas deixava ali subentendido, logicamente eu tinha que refinar, né, mas era um processo em que não exigia tanto do meu raciocínio. Porque se você para pegar um roteiro e tenta imaginar cena a cena e desenhar, você bate muita cabeça, né? E aí, como eu já tenho um processo de trabalho de desenho já muito detalhado, aí acho que isso ia me prejudicar demais, né? Se não fosse o Lucas, ia demorar muito mais o projeto. Então, ajudou bastante. Opa, tá caindo aí. Tá caindo aí. É o peso do sucesso. É o peso do sucesso, da grandeza da obra. Não, obrigado, Valdo. E eu queria falar, eu acho que seria legal até o povo conhecer um pouco mais de vocês e das referências, né? A gente sabe que uma obra dessa, ela não é feita sozinha. É toda uma jornada, a gente coloca o nosso coração, né, nisso, a gente coloca as nossas experiências. Eu sei que, né, na minha parte, muito da arte, das obras que eu amei, que eu cresci, eu coloquei dentro. E eu queria que o povo conhecesse um pouco mais de vocês, quem vocês são. Conte um pouco da sua trajetória e também da obra, né? Como é que essa sua trajetória ela influenciou esse projeto, né? Quais são algumas das nossas referências? Então, Lucas. Bom, nossa, a pergunta é grande, mas... Não tem tempo, não tem tempo. Sim, não, a minha trajetória é muito da Casa dos Quadrinhos mesmo, né? A minha formação artística, 90% dela foi com a Casa dos Quadrinhos, quando eu era mais jovem, né? Eu conheci a Casa dos Quadrinhos antes de poder entrar, né? Que o curso precisava de... você precisava ter pelo menos 13 anos na minha época para entrar no curso mais básico. E aí eu fazia aula com um professor particular, assim, aí ele falava, não, quando você fizer 13, você vem pra cá. E aí eu fiz curso de narrativa, curso de desenho e depois curso técnico, então eu sou apaixonado por esse lugar aqui. Mas as minhas referências vieram muito, né, das aulas, das coisas que, principalmente o professor Eric, né, que é o professor de roteiro da casa, passava pra gente, passou muitas coisas, e eu... das principais em história em quadrinhos, eu diria que é Vagabond, né, que é o meu quadrinho favorito de todos os tempos. E eu gosto bastante de Mob Psycho, né? Mas eu acho que é mais pela história em si do que pela a narrativa visual. Que a animação também é muito legal. E pro quadrinho, na hora de fazer o Artificial Hearts, eu sempre gosto de puxar muito até porque faz parte, né, de fazer o roteiro visual, né, de fazer o layout, que é puxar o traço mais solto, assim, puxar que vem muito também da animação, né, que é da minha formação, aliás, não falei. Eu também faço o curso superior na UFMG de animação e artes digitais, cinema de animação e artes digitais, que também é uma influência muito grande no meu traço, no meu desenho, na forma mais solta, né, de tratar o storyboard. Minha vez, né? Sua vez. Que no meu caso, na verdade, eu sou muito autodidata, né, nessa questão. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com ilustração e com ilustração, com Desde desenho. pequeno? Desde moleque, já abria letra em mercado, tudo. É mesmo? Cara. Sempre trabalhando com desenho. E eu sou natural de Manaus, Amazonas, né? Ah, legal. Eu sou lá do Amazonas. E eu vim
viajando pelo Brasil todo, conhecendo e dando aulas e me envolvendo com artes, né, em vários lugares. E até que eu cheguei aqui em Minas Gerais e conheci a Casa dos Quadrinhos, conheci o Cris Seixas, né, e a galera toda, e comecei a dar aula aqui também, né. Então eu sempre fui focado na questão de mangás, né, de trabalhar com a estética de anime, de mangá. E todo o meu traço, né, vocês podem ver, ele puxa bastante para o mangá. Ou seja, eu me baseei muito, em Artificial Heart, eu me baseei muito em Castlevania, né? Pelo menos na estética, artística de da arte. vestimenta, né? De personagens e tudo. Mas prédios e coisas, tem muito de Blade Runner, tem muito de Blame, tem muito de Ghost in the Shell, Akira, certo? Mas desde que eu era moleque, muito antes mesmo da onda dos mangás, eu já assistia anime, né? Só que na época eu chamava de desenho japonês, né? Eu não sabia que era anime e eu gostava bastante e eu era apaixonado por um... Qual era que você cresceu na tua época? Oi? Qual era o anime que você... O anime da minha época era Macross, que é conhecido como Robotech, foi a versão americana que chegou. Tinha Zillion, né? Zillion e... deixa eu ver o que mais. Tinha Savamu, né? Que era... nossa, tinha... também não. Era os animes que eu via nos anos 80 para 90, final dos anos 80 para 90, né, que eu assistia. E eu era apaixonado pelo traço do Haruhiko Mikimoto, que é o artista do Macross, né. E eu no começo eu queria porque queria desenhar daquele jeito. E depois eu ganhei a Zillion, né, a pistola Zillion, e veio com a caixinha com os desenhos. E eu copiava aqueles desenhos até a exaustão, né? E sempre focado na estética do anime e do mangá. Apesar de ler outros tipos de quadrinho, né? Quadrinhos europeus, quadrinhos americanos. Quadrinho em geral, eu sempre gostei de ler. Mas a minha paixão sempre foi o mangá, né? E pra vocês, como é que foi, tipo assim, ver a próxima etapa do que vocês fizeram? Principalmente pro Billy, que é o idealizador, ver, tipo assim... o que você estava pensando em questão de roteiro, se transformar num roteiro, depois transformar no storyboard, e depois o Valdo chegar e fazer a parte dele. Como que foi ver essas partes tomando forma? Eu respondo a vocês. Eu começo aí, vocês vão, né? Eu achei muito legal, porque a história meio que começa a escrever ela mesma, né? Porque a gente escreve o roteiro, a gente tem aquela ideia na cabeça, mas depois que passa pelo storyboard, passa, né, pelo Valdo, nasceu algo, né? Toma corpo. E ela toma corpo, né? E aquele filho cresce. E aquela história, ela abre opções, ela abre possibilidades pro roteiro. E eu sinto que depois que a gente terminou, eu já tava com mais ideias de como a gente vai escrever isso aqui, né? Como a gente vai continuar. Com base naquilo que a gente havia. Eu não sei se tá fazendo sentido, se tá confuso, mas é uma coisa, não sei se a palavra é dialético, que a gente vai jogando a ideia volta pra gente e é meio cíclica. É um sinal de que deu certo, né? Que a gente teve química, né, com o time. Aqui foi legal, cara. E como foi pra você, Lucas e Valdo, ver essas transformações depois de repassar o que vocês tinham acabado de fazer? Assim, qual é a sensação de ver a coisa tomando forma mesmo? Assim? Não, foi legal demais. Até porque tinha muitas coisas que eu deixava, né, em sugestão mesmo, né? Muitas partes do cenário, personagens que eu deixava de uma forma mais simples para poder avançar com o projeto mais rápido, né? Ter mais composições. Aí quando voltava o desenho do Valdo, eu achava legal demais. Porque ele tinha as ideias de design muito legal para alguns robôs, algumas coisas. Teve um ou outro aí que eu coloquei um pouco mais de detalhe que acabou ficando. E foi muito legal ver isso também, quando eu botava alguma ideia e ela acabava ficando no final. Foi muito bom. Tem uma frase, né, que diz que quando você cria um personagem e você põe ele para atuar, ele ganha vida. Então, muitas vezes, no início,
a gente sempre fica meio inseguro porque a gente não conhece. É como se fosse um encontro. E você vai encontrar aquela pessoa pela primeira vez, você não conhece ela direito, né? E os personagens são isso, você encontra eles e eles são desconhecidos ainda para ti. Mas conforme você vai desenhando, conforme a gente vai se envolvendo ali, eles vão ganhando vida e você já sabe, poxa, aquele personagem age desse jeito. Aquele personagem, ele se expressa desse jeito. O rosto dele, ele nunca faria esse tipo de careta. De expressão facial, aham. Ele não faz esse tipo de careta, ele faz esse outro tipo. Esse tipo de careta. Aí você vai pegando as nuances, sabe? É uma coisa muito sutil. É uma coisa que eu acho que todo artista, todo desenhista, né, tanto na animação quanto no quadrinho, e eu creio, eu não sei, mas eu creio também que no roteiro também, né? Parece que a gente vai criando uma intimidade ali com eles, e a gente já sabe o que eles vão fazer. E parece que vai surgindo a ideia. Aí, como o Billy acabou de dizer, ele disse assim, poxa, depois que saiu o primeiro, parece que surgiu mais coisa na minha cabeça. Por quê? Porque aquilo vai criando vida. E a gente vai às vezes até perde o controle. Os personagens que controlam tudo, às vezes. Né? E eu queria perguntar para vocês, como é que então esse projeto foi diferente? Né? Eu sei que a gente falou um pouco das semelhanças, né? Vocês já têm vasta experiência, já fizeram vários projetos aqui para casa. O que foi de especial nesse projeto para você, assim, que foi algo diferente? Como é que... Houve alguma mudança? Não, mas assim, o que você gostou, né? O que foi, assim, talvez novo? Eu acho que a temática, foi a primeira vez que eu trabalhei com essa temática, né? Que é um cyberpunk com um neo-vitoriano, assim, essa estética, assim, foi muito divertido de trabalhar, de pegar as referências, assim. E na própria produção em si, foi a primeira vez que eu tive numa cadeia de produção de quadrinho, assim, produzindo um quadrinho que eu era uma parte da produção e não a produção completa. Então, foi muito legal até essa conversa, né, de você mandar o seu produto para a próxima pessoa e a pessoa devolver, e aí às vezes a gente conversava no privado também, e trocava algumas ideias, ou o Valdo me ajudava com algumas coisas que eu não conseguia fazer, então teve uma troca muito legal, assim, essa conversa do time. Eu acho que isso foi muito rico até para projetos futuros aí, que eu for trabalhar com outros times ou com o mesmo time. Assim. Eu adorei, eu adoro, né? Aliás, eu tô nessa área porque eu sou apaixonado, né, por essa parte. E quando eu vi a ideia inicial, quando me mostraram, eu disse assim, cara, isso é Castlevania, né? Na minha cabeça, né? Eu disse assim, isso é muito parecido com um traço de Castlevania. O que? A história? Não, o traço. A estética. A estética. Na hora que eu olhei, eu disse assim, cara, eu amo isso, eu amo esse traço. Esse traço. Mas depois que eu conheci a história, eu vi que era totalmente diferente. E aí eu gostei mais ainda. Porque eu, por exemplo, se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é pela estética cyberpunk e por desenhar máquina. Eu adoro desenhar máquina. Eu, quando era moleque, eu assistia a Transformers, né? E eu aprendi a desenhar os Transformers antes de desenhar seres humanos. Então eu sempre fazia aqueles robôs, as mãos, tudo que era meio robótico, né? Então eu tive a oportunidade de me divertir, assim. Por isso que o Lucas, o Bruno, olha, o Lucas fez os robôs. Eu disse assim, cara, eu vou caprichar aqui nesse robô. E caprichou, né? Eu já tenho dificuldade de fazer robô, aí deixei pra paixão do Valdo tomar conta. Só que é aquilo, a gente se empolga tanto que depois se arrepende, né? Porque às vezes você cria uma coisa tão bem elaborada, que como é que você vai fazer ela no próximo quadro em movimento, né? Vai mudar o ângulo, vai mudar a perspectiva. E só que eu me divirto, né? Mesmo assim, eu me divirto pra caramba. Então vamos chamar os outros artistas. Vocês têm algum conselho, alguma coisa para falar para quem vai assistir a gente? Algum conselho para quem quer desenhar, para quem quer estar começando aí nos mangás, ou para quem quer fazer uma história igual você fez, Billy? Vocês têm algum conselho para poder dar? Eu acho que eu tenho um que tem a ver com o pessoal que gosta mais de desenhar storyboard ou fazer animação, né, que é uma coisa que é mais próxima da minha produção pessoal, que é
desenhe gesto. Que essa é uma dica muito boa, porque vai soltar o seu traço para você que gosta muito de desenhar e que tem dificuldade de desenhar pessoas, principalmente, né? Desenhe gesto, faça desenhos rápidos e se desapegue e você vai ver a melhora assim, sem nem perceber. De repente você tá craque. Essa é a minha dica. Posso fazer só uma última pergunta para Pode? só para finalizar, onde é que vocês imaginam o Artificial Hearts indo? A próxima fase, assim, que tipo de adaptação você imagina vendo isso? Que mídia vocês conseguem ver isso? Mas sempre a animação, né? Animação, O storyboard está pronto. É só botar pra animar. E eu já tô na fila pra ser animador. Ah, é? Então aí como que animei, foi só me chamar. Pronto. É animação, né? Animação. E um gamezinho também. Gamezinho seria legal, né? Um gamezinho ia ser bom, né? RPGzinho. Olha Um aí. RPG. Nem que fosse um RPG. É, um né? RPGzinho, Ó, ia ser é. bom demais. Um beat'em up com o Damien, assim, só dando... Dando soco. Não. Estilo Tekken 3. Exatamente. Eu cresci jogando. Essa sacada dele lutar, cara, Não, foi foi uma das legal, melhores é. coisas. É muito bom. Misturar um Tekkenzinho com um Final Fantasy. Ele é o meu favorito de desenhar. É mesmo? Muito bom fazer as poses de luta. É Muito legal. Massa. Pessoal, obrigado aí por nos ter assistido. E segue mais conteúdo aqui da Prosa CDQ Cast. E também não esqueça de nos seguir no nosso canal no YouTube do Artificial Hearts. Sou Billy the Yankee. Obrigado aí por nos seguir e por nos assistir em mais um episódio do Prosa CDQ Cast e do Artificial Hearts.